mensagem que foi recebida na mesa mediúnica. Eu não sei se é de conhecimento de todos, mas na casa a gente tem nas segundas-feiras os trabalhos de estudo e mesa mediúnica. Essa mensagem foi recebida no dia 11 de dezembro de 2023. Então ela diz assim: mais uma jornada terrena se funda na escola bendita das provações, expiações e missões. Então é o momento das autoanálises do que fizemos e do que fomos omissos. O certo é que caminhamos e o tempo nos lembra, a passos largos, o nosso retorno à pátria espiritual. Então, o que fizemos? Deixamos marcas, saciamos a fome, a sede, amparamos, acolhemos, sufocamos o grito de dor, apertamos mãos, abraçamos, sorrimos, fomos irmãos amigos, percorremos os caminhos que nos fazem crescer, nos desvencilhamos das amarras torpes, das correntes que nos prende nas amarrações, fizemos o que estava ao nosso alcance, caminhamos com a consciência tranquila, sentindo a evolução moral e espiritual, aproveitemos o tempo que passamos na casa espírita, as leituras do Evangelho, as mensagens de luz nas exposições doutrinárias, caminhamos nas nuvens ou solidificamos nossos passos na terra firme da vida, esteio sólido da jornada terrena. Vamos abrir nossos olhos e mergulhar para nosso interior, que possamos ver as obras e descansar na plenitude do nosso irmão Jesus. Aproveitemos os momentos e sigamos no êxito da nossa consciência para que no momento derradeiro da partida seja pleno e de luz e possamos sentir mãos abençoadas nos acolhendo na nova morada. Então eu convido a todos para fazer a prece inicial. Quem se sentir confortável pode fechar os olhos para se concentrar melhor, para se conectar. Então, com o pensamento elevado a Deus, ao nosso Mestre Jesus, vamos aproveitar esse momento de paz, aproveitar as energias salutares desse local, deixando os nossos problemas, as nossas dificuldades do lado de fora, e vamos agradecer pela oportunidade que temos de estarmos aqui, pela oportunidade da vida, pela oportunidade desta encarnação, pela oportunidade de melhorarmos a cada dia, agradecer pela nossa família, pelos nossos pais, que nos aceitaram a nos trazer nesse plano físico, para que a gente possa evoluir enquanto espírito, agradecer pela nossa casa, pela nossa saúde, pelo nosso trabalho, agradecer por todas as bênçãos e a proteção que temos durante todos os dias, que muitas vezes a gente nem percebe, mas a espiritualidade está sempre ali do nosso lado, nos guiando, nos conduzindo. E vamos aproveitar esse momento para pedir a Deus, a Jesus, tudo aquilo que estamos precisando. Cada um de nós sabe no íntimo do seu coração aquilo que precisa, seja para você mesmo, seja para alguém da sua família, alguém que você ama, que está com alguma dificuldade, que passa por algum problema. Vamos pedir também a Deus e a espiritualidade que possa proteger a nossa cidade dos eventos climáticos, temos previsões, que possa guiar a todos, as pessoas que já sofreram com as chuvas, com as tempestades, e na certeza que somos sempre amparados e ajudados em tudo aquilo que precisamos. Obrigado, Senhor, por tudo, e que assim seja. Deixa eu apresentar para vocês essa pequena grande mulher. Ela é a Sabrina. Quem é frequentador aqui na quarta-feira deve ver ela só meio correndinho por aqui, né? Ela é a professora de evangelização infantil das crianças. Então, enquanto nós estamos aqui na palestra, é ela que dá conta da criançadinha lá.
Então, para vocês verem que quem botar o filho de vocês aqui na evangelização, eles estão em ótimas mãos. Dia 21 a gente retorna as aulas. Se vocês tiverem alguém para se inscrever, para começar as aulas, né? Muitas vezes a gente fica pensando, o que é a evangelização, né? É aprender sobre Jesus, nada além disso, aprender sobre Jesus. O que ele nos ensina, né? Tá no Evangelho, e de uma forma mais lúdica, mais simples, a gente ensina para as crianças. Mãe, isso é evangelização. Isso aí, já fez o comercial dela, viu só? Então sejam todos muito bem-vindos. Eu estou fazendo hoje a minha primeira palestra do ano. Estou vendo vocês pela primeira vez, então desejo de coração uma lista de coisa boa para vocês, que vocês sejam todos muito abençoados naquilo que vocês necessitam e naquilo que vocês desejam para esse ano. Então, que Deus abençoe o nosso ano e a nossa trajetória em mais um ciclo que se inicia, né? Então, eu acho que hoje o nosso tema é Ano Novo, Homem Novo, né? Eu acho que o começo do ano é um momento legal para a gente refletir acerca disso, acerca do homem novo, acerca do homem velho também. E aí, então, refletir também sobre como nós estamos dirigindo a nossa vida, sobre como nós estamos dirigindo a nossa existência, né? E para falarmos desse homem novo, porque todos os inícios de ano a gente faz até uma lista com coisas que a gente deseja, uma lista de metas, deseja para as pessoas coisas boas, né? E aí então, e para nós, o que a gente está desejando? Então vamos analisar agora, nesse início de ano, assim, para falarmos desse homem novo, vamos analisar o homem velho, aquele que todos nós somos. Recordem na casa de vocês uma fotografia de vocês de 10, 20 anos atrás, 5, para os mais jovenzinhos, né? Para quem tem mais idade, uma foto lá dos 30 anos atrás. Visualizem essa foto, visualizem a imagem de vocês, tantos anos, 10, 20 anos mais jovens. Vocês são os mesmos daquela foto, visualmente falando? Não, né? E dentro da gente, como é que nós estamos? Então, vamos refletir um pouquinho se ainda somos os mesmos daquela foto. Com certeza não, né? Se a gente pegar uma foto nossa de 20 anos atrás e colocar no espelho, a gente vai ver que tem rugas, que tem marcas de expressão, que as nossas mãos já não são mais as mesmas, sem contar aquilo que a gente não vê, né? As articulações, as dores que vão surgindo com o peso da idade. Então, o nosso corpo vai mudando. E dentro de nós, o que nós temos mudado? As pessoas mais idosas que vão avançando mais na idade podem fazer mais ainda, ir mais a fundo nessa análise de quanto eu mudei de quando eu era jovem para agora. Nós daqui da meia idade, que é a maioria, né? Nós ainda estamos em processo de mudança. Nós ainda temos a cada dia uma nova chance de ser um homem novo. Então, quem éramos nós há 5, 10, 20 anos atrás? Quais eram as nossas preocupações? Elas mudaram ou elas continuam as mesmas? Os sentimentos que a gente alimentava, será que nós somos os mesmos que éramos há alguns anos passados? E pensando em nós, bem jovens em relação a hoje em dia, nós podemos ir buscando a nossa reflexão naquilo que é essencial. Porque o envelhecer do corpo, para nós espíritas, não tem tanta importância. O envelhecer do corpo é um processo natural. O que é importante para nós espíritas é o amadurecimento do nosso espírito, como seres imortais que somos. Então, o que é o essencial? É o que nós buscamos aqui nesta noite, é refletirmos sobre o espírito imortal que somos. E se os anos que estão passando estão sendo úteis no sentido do nosso progresso, da nossa evolução espiritual, da nossa transformação e do nosso enriquecimento moral. E aí então eu pergunto para vocês, quem é o homem velho? Nós somos homens velhos. Nós levamos dentro de nós homens velhos.
homens, mulheres, cada um adapte, né? O Espiritismo vai nos dizer que nós somos alguém que vai muito além da nossa personalidade atual, desse CPF que nós somos, do nosso RG, do nosso estado civil, da nossa profissão, daquilo que nós temos, daquilo que nós desejamos. Nós trazemos no nosso íntimo uma longa jornada e uma grande bagagem, cheia de experiências, cheia de vivências, das mais diversas formas. Nas diversas encarnações que nós tivemos, nós já fomos ricos, pobres, nós já fomos imperadores, soldados, massacrados, já vivemos em feudos, em tendas, em desertos. Nós já passamos por inúmeras situações, já passamos por diversas etnias, fomos brancos, pretos, pardos, amarelos, vermelhos. E hoje nós estamos aqui, sendo isso que nós somos. E carregando todo esse passado de inúmeras existências que nós já tivemos para chegarmos até aqui. Então nós carregamos dentro de nós esse homem velho. E esse homem velho que nós carregamos, ele leva as nossas experiências, ele leva a nossa bagagem. E nessa bagagem que nós trazemos das outras vidas, há muitos tesouros, há muitas conquistas, há muitos méritos, com certeza. Mas a gente tem que ter a consciência de que dentro dessa nossa bagagem que nós trazemos, há também muita quinquilharia, muita coisa que já não nos serve mais, que já não nos cabe mais. E isso é peso morto. É peso que nós já não devemos mais carregar. Dessas coisas que insistimos em trazer conosco e que atrapalham a nossa evolução e o nosso crescimento. E eu já falei aqui, alguém mais já palestrou aqui, já falou sobre esvaziar a mochila, né? Tirar da nossa mochila, do peso da nossa existência, as coisas que não nos são mais úteis e necessárias. Então, quando eu falo em homem velho, é esse espírito que ainda insiste muitas vezes nas mesmas paixões, nos mesmos erros, nas mesmas más tendências, que hora ou outra aparecem em cada um de nós, mesmo que nós não desejemos mais ser esse homem velho. E porque as experiências estão surgindo e as oportunidades da gente repisar na terra, é para que a gente trace um caminho novo, um caminho melhor e um caminho mais correto. E quando voltamos para cá e esquecemos as nossas experiências já vividas, esquecemos que certos caminhos não nos convêm mais. E quantas vezes nós voltamos novamente a pisar pelos caminhos do erro, a pisar naqueles caminhos que nós sabemos, temos plena consciência de que não vão nos levar a lugar algum. E aquilo que eu volta e meia falo para vocês, que a gente erra e gosta de errar, sabe que está errado e continua errando. Esse é ainda o homem velho que vive em nós. E todos aqueles sentimentos primitivos lá do nosso velho homem surgem ainda aqui, novamente se apresentando no mundo em que vivemos. E quem é então o homem novo? Esse que nós buscamos ser. O homem novo é aquele ser ideal que eu desejo ser. É aquilo que eu sempre digo. Ninguém faz plano de manhã e sai de casa e diz, hoje eu só vou errar. Muitas vezes a gente erra na caminhada, mas a gente erra muitas vezes sem intenção. E às vezes a gente erra também com intenção. Então tenhamos a certeza de que o erro sem intenção tem um peso na nossa consciência. E o erro intencional, esse sim vai ser cada vez mais pesado para nós. Então o homem novo é o meu projeto existencial. O homem novo é aquele que eu escrevo lá no começo do ano que eu desejo ser. Que seja justo, que eu seja bom, que eu seja cada vez melhor, que eu evolua. Seja cada um da forma que for, mas que cada dia a gente possa ser um pouquinho melhor do que era. O homem novo é aquele que se aproxima da referência maior
que nós cristãos temos, que é o Mestre Jesus. E quanto parecido com Jesus eu estou sendo. Quanto amor eu estou espalhando. Quanto perdão eu estou oferecendo. Quanto perdão eu estou pedindo pelos erros que eu cometi, pelas ofensas que eu causei. Esse é o modelo que Jesus quer que nós sejamos. Porque Jesus não veio nos exigir tantas coisas. Ele veio nos pedir amor. Tanto que ele resumiu todos os mandamentos em um só. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Jesus não veio para a Terra para criar uma nova religião, para sermos rotulados de cristãos, de evangélicos, de católicos, de espíritas. Mas ele veio para ensinar amor. E o amor que nos traz felicidade. Porque como eu já falei aqui outras vezes, e eu não me canso de repetir, que nós somos seres que fomos criados para sermos amplamente felizes. E é nos desviando dos caminhos ruins, dos caminhos maus, que nós vamos conseguir a nossa felicidade plena. Nem que isso demore várias e várias idas e vindas da terra e fora dela. Jesus veio aqui para nos mostrar a forma correta com a qual devemos cumprir as leis de Deus. Então esse homem novo é esse homem que está buscando executar o seu projeto existencial, sempre ligado ao bem, aos valores nobres e aos ideais superiores. A vida é um constante convite à mudança e à transformação. E nada melhor que o início de um ano novo, no qual a gente possa pisar firme nele e dizer assim: eu vou mudar, eu vou ser melhor, eu quero ser um homem, uma mulher, um ser novo. A natureza nos demonstra todos os dias as mudanças que ocorrem através das estações do ano. Se a gente pegar a tecnologia, e não precisamos ir muito longe, se a gente pegar a tecnologia 20 anos atrás como era, a gente tinha um monte de aparelho dentro de casa, né? Televisão, filmadora, videocassete, 3 em 1, para os mais antigos que nem eu, que era uma caixote assim, né? Rádio relógio, que mais? Um monte de coisa, né? E hoje a gente tem o quê? Tudo aquilo aqui que a gente leva no bolso. Então a evolução do mundo está correndo a passos muito largos. E nós, como seres humanos, nós estamos só acompanhando essa evolução tecnológica ou nós estamos dando passos, ainda que pequenos, para a nossa evolução moral, para a nossa evolução como espíritos eternos que somos, para a nossa bagagem que nós vamos levar para o lado de lá? Como que está o nosso processo evolutivo? E aí então, nós podemos citar Paulo de Tarso, São Paulo, apóstolo, quando em uma das suas cartas ele fala assim: pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer e continuo fazendo. Se para Paulo, que foi o exemplo maior, aquele que sugou tudo que ele podia acerca de Jesus e colocou em prática, não era fácil fazer só o bem, então imaginem para nós como é difícil ainda fazer só o bem. E quantas vezes a gente se depara com essa situação? Quantas vezes a gente pensa estar fazendo bem e está fazendo mal? Acaba por fazer o mal, né? A gente quer ser mais suave, mais fraterno, mais humilde, porque nós já reconhecemos serem essas as expressões dos valores que nos fazem melhores. Mas quando vemos, vem um espinho dali, vem um tropeço de lá, e a gente acaba caindo, a gente acaba tropeçando, e a gente acaba muitas vezes sentindo vergonha daquilo que a gente faz. Vergonha no tribunal da nossa própria consciência, não perante os outros, porque a cada um segundo as suas obras. Por isso a cada um foi dado o livre-arbítrio. A cada um, não, a gente não precisa mais ficar dizendo assim: ai, mas eu fiz porque fulano me induziu, ai, eu fiz porque a fulana me seduziu. Não, nós temos o nosso, para isso nós temos o nosso livre-arbítrio. Eu escolho o que eu quero fazer, principalmente das minhas escolhas pessoais, principalmente do meu modo de ser e de agir no mundo.
E aí nós podemos citar também aquele querido senhor barbudinho ali, Dr. Bezerra de Menezes, que está olhando para cada um de vocês que olhou agora e está olhando para mim. Ninguém foge dos olhos do Dr. Bezerra aqui nessa sala, né? Quem está lá no fundo, ele está olhando no olho. Então, assim, citando o Dr. Bezerra, ele diz assim: o seguidor da doutrina do Espiritismo é alguém que caminha sobre o mundo mais consciente dos seus erros que dos seus acertos. Por esse motivo, pela impossibilidade de conformar o homem velho com os anseios do homem novo, ele quase sempre deduz que professar a fé espírita não é tarefa fácil. E aí tem um expoente do Espiritismo, que é o seu Raul Teixeira, que ele diz assim, que o Espiritismo não é para quem quer, mas para quem aguenta. Porque é no Espiritismo que a gente sabe que as nossas responsabilidades são nossas. Que o meu pai não vai pagar pelos erros que eu cometi. Que o meu filho não vai pagar pelos erros que eu cometi. Que eu não vou arder no fogo do inferno e ficar no fogo do inferno. Não. Se eu cometo os meus erros, eu posso fazer o que eu quiser da minha existência. Mas mais dia, menos dia, depois que eu desencarnar e passar um tempo no plano espiritual, eu volto para a Terra e eu vou ter que resolver as minhas pendências. Vou ter que responder aos meus erros. Vou ter que, vamos dizer assim, me reconstruir, ajeitar os meus problemas morais, quitar os meus débitos morais que são comigo mesmo. Porque seria muito fácil a gente fazer como o avestruz, né? Enterrar a cabeça diante de um problema, enterrar a cabeça na areia e deixa o problema lá, né? Mas não, a gente tem que resolver os nossos problemas. A gente tem que resolver aquilo que o nosso homem velho traz de outras existências. Porque para quantas coisas a gente olha e não consegue achar explicação na vida atual? Coisas que nos acontecem. Isso são as coisas do homem velho. São coisas lá do nosso espírito que nós trazemos ainda para essa vida. O Dr. Bezerra aí nos diz ainda: talvez o problema maior para os companheiros de ideal que se permitem desanimar ante as fragilidades morais que evidenciam seja o fato de suporem ser o que ainda não são. Então, muitas vezes, quando nós conhecemos o Espiritismo, quando nós ficamos sabendo que tudo aquilo que nós causamos, que nós fazemos, seja de bem ou seja de mal, vai ser um reflexo na nossa vida futura, seja ela no plano espiritual, seja ela no nosso retorno à Terra, se torna muito difícil, porque às vezes verdades são muito difíceis de serem ouvidas, né? Às vezes a gente comete erros que são difíceis das pessoas chegarem e disserem pra gente, assim, por mais que a pessoa tenha tato para falar conosco sobre aquilo, é difícil a gente ouvir sobre os erros que a gente comete, né? Então, assim, é difícil ser espírita, é difícil saber que eu não posso fazer mal pro meu irmão, porque eu vou ter que me acertar com o meu irmão, senão nessa vida lá na frente. Diferente de outras religiões que dizem assim, ai, você matou, mas você se arrependeu, você está perdoado, Deus te perdoou. Não, você vai ter que entrar em acordo com a tua consciência e consertar aquilo tudo que você fez quando você tirou a vida de alguém. Um exemplo, tá? Bem forte assim. Mas com as nossas pequenas coisas também é assim. Aquele filho difícil, muitas vezes, que está dentro do nosso lar, é um acerto de um inimigo lá do passado, que vem pra gente aprender um amar o outro. Aquele marido difícil, a esposa difícil. Esposa difícil eu acho muito difícil existir, mas tudo bem, falam que tem umas por aí, do vocês eu duvido que seja. Mas os maridos difíceis tem muitos, né? Então, esses também são acertos do nosso passado. Por que muitas vezes é muito mais fácil a gente se dar bem com um vizinho, com um amigo que não tem nenhum laço de sangue com a gente, do que com aquele irmão nosso de sangue que mora na mesma casa? Porque são os acertos do passado que vêm. Então, para o nosso futuro, que a gente já vá preparando desde agora, que a gente já vá vivendo bem, que a gente já vá trilhando o caminho do bem, que a gente já vá fazendo bem pelas pessoas à nossa volta, para que depois a gente não tenha que voltar com esses inimigos. Então, nós precisamos enfrentar os nossos problemas para o nosso engrandecimento moral. E nós nos perguntamos então, qual deve ser a atitude pela busca do homem novo que nós almejamos?
E a gente pode fazer aqui uma comparação entre Pedro, o apóstolo Pedro. Quando perguntaram a Pedro se ele conhecia Jesus, ele disse que não. Perguntaram 3 vezes para ele: você conhece Jesus? Não, eu não conheço. E Jesus vivia na casa de Pedro, Jesus dormia na casa de Pedro. Pedro era um dos melhores amigos de Jesus e Pedro negou Jesus por 3 vezes. E aí então depois Pedro se arrepende, e aí ele passa por todo aquele processo, depois que ele foge, depois que Jesus é crucificado, Pedro se arrepende de ter negado Jesus, e Pedro ainda naquela existência, ele se torna um dos maiores seguidores, um dos grandes apóstolos de Jesus, ensinando o Evangelho do Cristo. E aí a gente faz um paralelo com o que aconteceu com Judas, que também era apóstolo junto com Pedro. Judas vai e entrega Jesus. Pedro diz que não conhecia Jesus. E Judas vai ao Sinédrio e diz: eu conheço Jesus e sei onde ele está. Mas Judas foi golpeado pelo Sinédrio. Falam que foi pelas moedas. Não foi pelas moedas. Porque Judas queria enaltecer Jesus. Judas achava que na hora derradeira Jesus tomaria o poder como Filho de Deus, que Judas acreditava fielmente que Jesus era. Judas acreditava que Jesus não se deixaria crucificar, que Jesus tomaria o poder para ele. Mas não, Jesus fez o que Deus quis, o que os homens quiseram fazer, pelo livre-arbítrio. Então, só que Judas não aguentou o tirão de olhar para dentro de si e ver que errou, como Pedro, e se reconstruiu, se ajeitou e foi ser um apóstolo de Cristo. Judas, quando viu que Jesus foi crucificado, ele enlouqueceu e se enforcou. Depois ele teve inúmeras reencarnações, idas e vindas à Terra, até que ele se reconstruiu, até que ele se tornou um homem de bem, um homem em paz com a sua própria consciência. Então nós estamos sendo Judas ou nós estamos sendo Pedro diante das nossas dificuldades da vida? Nós estamos como Pedro, enfrentando os nossos erros e nos melhorando? Ou nós estamos sendo como Judas, tentando fugir dos nossos erros pelas piores formas possíveis? Tanto que, e Pedro foi tão grande, que quando ele ficou bem velhinho e foi condenado à morte de cruz, como Jesus. E aí ele pediu aos soldados, na hora da crucificação dele, que ele fosse crucificado de cabeça para baixo, porque ele não era digno de padecer como Jesus padeceu na cruz. E aí então Pedro é crucificado de cabeça para baixo, a pedido dele próprio. Então, se a gente comparando Pedro com Judas, quem nós estamos sendo? Mais Pedro, mais Judas, ou um pouco de cada um deles? E nós podemos também, um outro exemplo bem forte que a gente pode citar, é o exemplo de Saulo, de Paulo de Tarso. Saulo, como soldado romano, era perseguidor dos cristãos, e aí depois ele estava indo caçar um determinado cristão na cidade de Damasco, ele sozinho com um soldado, e ele encontra Jesus no deserto, Jesus já em espírito, e quando ele vê Jesus, a luz que Jesus emanava era tão grande que ele cai no chão, ele reconhece Jesus em meio àquela luz, e ele cai no chão e ele fica cego por 3 dias. E quando ele vê a grandiosidade da luz de Jesus, ele simplesmente diz: mestre, que queres que eu faça? Quando Jesus pede a ele: Saulo, por que me persegues? Ele cai no chão e diz a Jesus: mestre, que queres que eu faça? E aí então, Saulo troca até de nome, ele vira Paulo de Tarso, porque ele não era mais aquele homem. E aí ele se torna também um dos maiores divulgadores das verdades de Jesus. Muito do que a gente conhece do cristianismo hoje é graças a Paulo de Tarso, ao novo homem que ele se tornou. Paulo foi a pé e de barco por todo mundo conhecido na época para pregar as palavras do Cristo, para ensinar sobre o evangelho de amor que Jesus tinha deixado. Então, gente, agora nós vamos de uma historinha mais do nosso tempo, falar sobre um sonho que Kardec teve. Quando ele estava escrevendo o Livro dos Espíritos, numa determinada noite, ele foi levado por um dos seus mentores a uma região do plano espiritual.
E nessa região, era uma região de dor, de sofrimento, de lamento, de gritaria, de risadas satânicas. E aí ele fica muito impressionado com aquela paisagem e ele pergunta ao mentor dele: quem são esses? Seriam aqueles que crucificaram Jesus? E aí o mentor dele diz assim: não, na verdade não. Aqueles eram ignorantes que agiam por ignorância e por isso tiveram oportunidades para reencarnar, para aprender e já se reabilitaram. E aí Kardec pede: seriam então eles os imperadores romanos que tanto mal praticaram? E aí o mentor explica também: não, eles também agiam segundo os seus instintos, seguindo a selvageria da época, mas também não conheciam os valores do Evangelho. Desses, muitos já estão em regiões superiores. Outros continuam reencarnando na Terra em busca do seu refazimento. E Kardec pergunta então: mas que sofredores são esses, com gemidos e dores que me cortam a alma? E o mentor esclareceu sem nenhuma perturbação: temos aqui os que estavam no mundo plenamente educados quanto aos imperativos do bem e da verdade, especialmente os cristãos infiéis de todas as épocas, perfeitos conhecedores da lição e dos exemplos do Cristo e que se entregaram ao mal por livre vontade. Para eles, um novo berço na terra é sempre mais difícil. Então, a responsabilidade pela conduta, pelos sentimentos que a gente cultiva, pelo bem ou pelo mal que a gente pratica, é nossa. E é essas nossas ações do dia a dia, não dos dias especiais, aquela de quando a gente acorda até a hora que a gente vai dormir, que é capaz de nos fazer melhor. São essas as ações que vão nos levar a bons lugares na vida futura e nas nossas próximas encarnações. Aquele que nunca soube de Jesus, das leis, da importância de fazer o bem, ele é menos responsável do que nós. Então, gente, sobre nós que estamos dentro das casas espíritas, conhecendo do Evangelho, conhecendo o que Cristo quer e espera de nós, nós temos uma responsabilidade muito grande sobre os nossos atos, sobre as nossas ações, sobre os nossos sentimentos, sobre aquilo que nós fazemos no mundo, sobre as marcas que nós estamos deixando no mundo. Porque a quem muito foi dado, muito será cobrado. Nós somos conhecedores da verdade do Cristo. Nós somos aqueles que têm a cada dia, não só a cada início de ano, mas a cada dia nós temos a oportunidade de nos transformarmos em homens novos. E depois desse sonho, então, Kardec escreve para fazer mais uma pergunta aos espíritos, e ele pergunta assim: para agradar a Deus e assegurar a sua posição futura, bastará que o homem então não pratique o mal? E os espíritos vão responder: não, cumpre fazer o bem, no limite de suas forças, porquanto responderá por todo o mal que haja resultado por não haver praticado o bem. Então, gente, que nós não façamos como Pilatos, que simplesmente lavou as mãos e deixou tudo acontecer. Que nós façamos o bem que esteja ao nosso alcance. E o bem, muitas vezes, a gente pensa assim: mas eu não tenho dinheiro para fazer, eu gostaria de fazer. Gente, fazer uma visita para uma pessoa doente não requer dinheiro, requer amor no coração. Dar um prato de comida para quem tem fome, uma roupa para quem tem frio, não nos custa caro. Dar o perdão para alguém, acolher alguém que está precisando de uma palavra, conversar. Muitas vezes as pessoas moram uma do lado da outra, não sabem o nome do vizinho. Ter essa convivência boa, isso tudo é caridade, isso tudo é bagagem boa que a gente vai levar quando a gente for pro lado de lá. Através do conhecimento da doutrina espírita, nós temos todas as ferramentas que nós precisamos para um roteiro seguro no nosso cotidiano. Não para sermos santos de hoje para amanhã. Porque para a gente atingir a perfeição vai demorar muito ainda, né? Porque eu não sei vocês, mas eu ainda tenho muitos defeitos a serem curados, vamos dizer assim.
muitas más tendências. Todos nós, se estamos na Terra, é porque nós ainda temos curas a fazer aqui no planeta. E se muitas vezes a gente passa por sofrimentos, a gente passa por dores, a gente passa por desilusões, por doenças, por perdas de pessoas amadas, é porque a gente precisava passar por isso. Porque às vezes o remédio é amargo, mas a cura lá na frente vai ser de grande valia para o nosso espírito. O Dr. Bezerra nos diz ainda então: onde estiverdes, estareis sempre inquietos pelo amanhã. A aflição que Jesus bem-aventurou é aquela que experimenta quem se põe a caminho e não descansa antes de concluir a jornada. Então, gente, que a nossa vida seja a luta pela felicidade, que é a nossa destinação como espíritos, até o fim. Que nós façamos aquilo que nos faz feliz. Se nós temos que abrir mão de algumas coisas para nós sermos mais felizes, que nós saibamos abrir mão daquilo que nos gera infelicidade. Se nós estamos indo por caminhos tortuosos, que nós saibamos abrir mão desse caminho tortuoso e voltar pelo caminho da retidão. Mas não deixemos nunca a felicidade escapar das nossas mãos, porque nós somos espíritos que fomos criados por Deus, que é o nosso Pai amorosíssimo, para sermos amplamente felizes. E isso depende só de nós, das nossas ações, da nossa coragem, do nosso passo firme, da nossa decisão firme de escolhermos os melhores caminhos, aqueles que vão nos fazer realmente felizes, que vão nos trazer felicidade. E será que eu estou fazendo no mundo, nesse momento, o meu melhor? Eu estou dando o melhor de mim, nesse momento no mundo? Ou eu estou simplesmente vendo a água correr? Que nós possamos sempre buscar o bem onde nós estivermos, fazendo o bem sem necessitar de grandes obras. Paulo de Tarso, no final da sua jornada, disse: já não sou mais eu que vive, mas é o Cristo que vive em mim. Ele já tinha consciência de que ele havia conseguido assimilar a mensagem de Jesus, transformando isso na sua própria vivência. E o que da mensagem de Jesus nós estamos levando no nosso dia a dia? O que Jesus ensinou que nós estamos conseguindo praticar no nosso dia a dia? Então hoje, quando vocês deitarem na cama, não se estendam muito em orações profundas, em petitórios, como a gente faz todas as noites, né? Mas pensem sobre isso. Se eu estou dando o meu melhor, se eu estou sendo o melhor que eu posso ser e aproveitando a minha encarnação para ser melhor. Tem uma frase do Dr. Bezerra que diz assim, mentira, não é do Dr. Bezerra, está no Livro dos Espíritos, e é uma frase de Chateaubriand que diz assim: irmãos, coragem, trabalhai para vós e para o futuro dos próximos. Trabalhai sobretudo por vosso melhoramento pessoal e gozareis na vossa próxima existência de uma felicidade que vos é tão difícil de imaginar quanto a mim vos fazê-la compreender. O nosso destino é a felicidade plena. Então, gente, agradeçamos sem reclamar por tudo aquilo que nós estamos vivenciando. Eu li essa semana que a gente não deveria pedir nada, que a gente só deveria agradecer, até pelas coisas ruins que acontecem na nossa vida. Porque tudo que acontece de importante na nossa vida é que está no nosso planejamento espiritual, no nosso planejamento reencarnatório. Então que a gente saiba sempre mais agradecer, mesmo nos momentos difíceis. Porque quando nós retornarmos ao plano espiritual, nós possamos chegar lá melhores do que nós saímos, melhores do que nós fomos aqui na Terra. Então pensem hoje, quando vocês deitar na cama, se eu estou melhor hoje do que ontem. Se essa minha versão de janeiro de 2024 já é melhor que a minha versão de dezembro de 2023. E se for ainda mesmo, que amanhã vocês levantem com um propósito novo. E digam assim: eu vou ser um novo homem, eu vou ser uma nova mulher. Eu vou abandonar, vou tirar da minha mochila, da minha bagagem, aquelas quinquilharias que não são mais necessárias a mim. E vou caminhar livre
e leve na busca de ser cada vez moralmente melhor. Então, gente, que nós possamos ter um ano lindo, um ano cheio de bênçãos, um ano realmente novo, não só com números novos, mas que a gente possa ter um ano em que a gente chegue lá no mês de dezembro desse ano e diga assim, lá na primeira palestra que a Rosane deu lá em janeiro, ela falou do homem novo e eu consegui mudar um pouquinho. Então eu desejo a cada um de vocês que vocês tenham um ano lindo, que vocês tenham um ano cheio de realizações e com a ajuda de Jesus, do anjo guardião, do mentor de cada um de vocês, vocês possam sempre, a cada dia, dar um passinho na busca de ser melhor, de ser um homem novo, para que nós todos possamos sair daqui melhores do que chegamos. Que assim seja. Que assim seja. Vamos então agradecer pelas oportunidades que a vida nos dá, agradecer por tudo que temos, por tudo que somos, por tudo que desejamos ser. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de mais uma vez podermos mudar, de mais uma vez podermos nos melhorar, não só como pessoas, como habitantes da terra, mas como espíritos imortais que somos. Derrama, Senhor, sobre nós a Tua luz e a Tua bênção. Derrama sobre nós o Teu amparo, para que sigamos com passos firmes, cheios de esperança, de fé e de confiança em dias melhores. Abençoa, Jesus, o meu propósito, que eu saio daqui nesta noite com o desejo de ser melhor. Abençoa, Jesus, esse meu desejo de agora. Nesse momento em que as portas dos céus estão abertas e ouvindo os nossos pedidos, peçam aquilo que vocês precisam para a vida de vocês, para o lar, para a família, para o trabalho. Lembremos-nos também daqueles que sofrem, daqueles que choram, dos que sentem dor, dos que estão nos hospitais, daqueles que esperam o momento da passagem. Adentra, Jesus, em todos os lares da nossa cidade. Derrama sobre esses lares a Tua luz, o Teu cuidado, o Teu amparo. Protege, Jesus, os Teus irmãos que caminham pelas estradas do mundo, muitas vezes perdidos, desamparados, desconsolados. Ampara-nos, Jesus, para que nós possamos ser a mão que auxilia, para que nós possamos ser a palavra que acolhe, os braços que abraçam, os pés que guiam. Obrigado, Mestre Jesus, pela Tua presença em nossa vida, desde as mais remotas existências até o nosso desejo final de sermos anjos e puros como vós. Sê conosco, Jesus, abençoando esta casa, esses trabalhadores, os frequentadores e cada um que leva no coração. Que nós saiamos daqui melhores do que chegamos, levando sempre a Tua luz pelos nossos caminhos. Que assim seja. Que assim seja.